Olá pessoal, muito bem-vindos a essa conexão, sejam bem-vindos a esse momento da comunidade evangélica luterana Cristo de Porto Alegre. Esse momento de hoje vai ser diferente porque temos um aniversariante e não é qualquer número de anos de celebração, são 100 anos do nosso aniversariante. E esse aniversariante é celebrado por todo o Brasil, por toda a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, não apenas aqui pela comunidade Cristo de Porto Alegre. Para você descobrir exatamente quem é esse aniversariante, quero te convidar a acompanhar agora a saudação do presidente da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, o pastor Geraldo Schiller. Ele deixará algumas palavras, então você vai ficar sabendo quem é o aniversariante que queremos celebrar também neste culto. Queridos irmãos e irmãs da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, estamos comemorando 100 anos do Inário Luterano. Um século de bênçãos derramadas pelo nosso bondoso Deus sobre a nossa querida Igreja Evangélica Luterana do Brasil, através desse precioso instrumento que é o Inário Luterano. Lembro que na minha caminhada ministerial, muitas vezes utilizei hinos do Inário Luterano para realizar estudos bíblicos com o departamento de jovens, utilizando aquelas referências bíblicas que se encontram ao lado das estrofes de muitos dos hinos do Inário Luterano. E lembro certa vez que um grupo de jovens chegou até mim e disse: pastor, nós não podemos abrir mão dessa preciosidade que é o Inário Luterano. Nós não podemos abandonar toda essa rica herança que nós recebemos. Lembro também das muitas e muitas vezes que visitei enfermos no leito de morte. E quantas vezes fui solicitado a cantar o hino Graças dou por esta vida, em Jesus amigo temos, guia-nos Jesus. E de forma muito especial, um muito solicitado que eu quero compartilhar com vocês, que é o hino 422, Mais perto quero estar. Esse hino diz assim: mais perto quero estar, meu Deus, de ti, mesmo que seja a dor que me una a ti. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Marchando triste aqui, na solidão, paz e descanso a mim teus braços dão. Nas trevas vou rogar, mais perto quero estar. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor, perdão aqui terá por teu favor. Eu sempre hei de clamar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E quando a morte, enfim, me vier chamar, contigo, ó meu Senhor, irei morar. Então me alegrarei perto de ti, meu Rei. Perto de ti, meu Rei, meu Deus, de ti. Você percebeu porque esse inário é tão precioso? Porque ele coloca Cristo como fundamento. Ele manifesta e reflete a obra de Deus em nós e por meio de nós. E ele mostra os planos de Deus para conosco, não apenas para esta vida, mas para a eternidade, numa perspectiva escatológica. Por isso nós louvamos a Deus pelos 100 anos do Inário Luterano. E queremos, com muita alegria, com muito amor, com muito entusiasmo, continuar utilizando este instrumento para honrar, para glorificar o nome de Deus
e para edificar o seu povo na sua caminhada em direção à pátria eterna. Muito bem, vocês viram aí, então, que hoje o nosso culto aqui da Comunidade de Cristo, aliás, em muitas outras comunidades, muitas outras congregações da Igreja Luterana, vão estar aí focados nos 100 anos do Inário Luterano. Por isso nós vamos ter participações com leituras, inclusive a pregação do pastor Dr. Wilson Schultz, falando sobre o Inário Luterano, claro que pregando a palavra de Deus, mas celebrando estes hinos que também expõem a palavra de Deus, o louvor do povo ao nosso Senhor Deus Criador. Diversos assuntos temos no Inário. Muitos dos hinos também falam de confissão de pecados. Muito conhecido expressa e declara uma situação nossa. Ele começa dizendo assim: tal como estou, tão pecador. É o hino 347. E nós reconhecemos o nosso pecado. E queremos fazer, no início desse culto também, por meio de uma oração. Quero te convidar a que você, aí onde você esteja, ore comigo, também confessando seus pecados e pedindo a Deus o seu perdão. Vamos orar. Querido Pai do céu, buscamos a Tua presença em mais esse momento, junto contigo, com Tua palavra. E no início desse culto, declaramos, confessamos, admitimos nossos pecados, nossa culpa. E conforme pede o salmista, no Salmo 103, nós pedimos que o Senhor não nos julgue segundo os nossos pecados, porque senão estamos todos perdidos. Nós recorremos e pedimos em favor de nós mesmos, de toda a humanidade, que o Senhor nos julgue segundo a Tua misericórdia. Tem piedade de nós, Senhor. Nós confiamos em Jesus, nosso Salvador, e recorremos à sua obra e pedimos que conceda-nos o perdão e, com o perdão, a verdadeira paz. Assim também derrama sobre nós Teu Espírito Santo em mais esse momento de culto. Amém. Querido povo de Deus, eu citei o hino 347, que diz: tal como estou, tão pecador. Eu posso também citar alguns hinos um hino logo após, que é o 355, que em todas as estrofes repete a expressão: Cristo aceita o pecador. Aquele que o busca arrependido, aquele que o busca em fé. Portanto, se você está arrependido, se você crê em Jesus, eu quero declarar, certificar que teus pecados em Cristo estão perdoados. E faço esse anúncio em nome daquele que prometeu esse perdão. Anuncio e entrego esse perdão em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Alegres, felizes com o perdão de Deus, queremos render louvor a Ele. E os hinos foram especialmente preparados para celebrar os 100 anos do Inário Luterano. E o hino que queremos agora acompanhar, e se quiser cante junto, é o hino 152. Grande Deus, o teu louvor. Grande
santos exultem de glória, e no seu leito cantem de júbilo. Cantem ao Senhor um cântico novo, cantem o seu louvor na Assembleia dos Santos. Alegre-se Israel no seu Criador, exultem no seu Rei os filhos de Sião. Louvem o nome do Senhor com danças, cantem-lhe salmos ao som de tamborins e harpas, porque o Senhor se agrada do seu povo e exalta os humildes com a salvação. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e para sempre será, de eternidade em eternidade. Amém. Que os santos exultem de glória, e no seu leito cantem de júbilo. Senhor Deus, que em tua bondade concedes dons a todas as pessoas, usa-nos conforme os dons que concedeste, a fim de proclamarmos o teu nome com arte e com júbilo, e te louvarmos por todas as bênçãos que constantemente de ti recebemos. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Teremos agora um momento que temos feito aqui nos cultos online da Comunidade de Cristo para as crianças. E logo depois desse momento, dessa história contada pela professora Patrícia, teremos as leituras bíblicas, também feitas por integrantes da comissão de culto que organizaram essa celebração dos 100 anos do Inário Luterano. Acompanhe. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a prof. Patrícia e hoje vou contar uma história para vocês sobre a aliança de Deus com Abrão. Vocês sabem o que é uma aliança, né? Ah, tenho certeza que já viram uma. Aliança é aquele símbolo que os casais utilizam no casamento, né? Ah, aquele símbolo tão bonito que fica nos dedos da mão esquerda, né? É um anel. Uma aliança é a promessa de amor e fidelidade entre duas pessoas, não é mesmo? Então, hoje nós vamos ver uma promessa, uma aliança entre Deus e Abrão. Já ouviram falar de Abraão? Ah, eu acho que já, né? Talvez não lembram de algum detalhe da história dele. Mas Abraão tem até uma musiquinha, não é mesmo? Pai Abrão tem muitos filhos. Depois, se vocês quiserem cantar, tem o videozinho, né? Tem como acompanhar. É muito legal. Quero mostrar para vocês um céu estrelado. E quero pedir ajuda de vocês para contar quantas estrelas tem nesse céu. Será que vocês conseguem contar comigo? Tô achando tão difícil, não é mesmo? São milhares de estrelas. É impossível contar uma a uma, não é verdade? Então, aí que começa a nossa história hoje. Nossa história tem a ver com estrelas no céu. Um belo dia, Abraão estava lá na sua cidade, cuidando do seu rebanho, cuidando do seu campo. E eis que ele escuta uma voz muito forte, gritando: Abrão, Abrão! Que voz é essa? Quem está falando comigo? Era uma voz que vinha do céu. Então quem era, gente?
Era Deus falando com Abrão. Que maravilha! O que será que Deus dizia para Abrão? Ele disse que Abrão deveria deixar toda a terra dele e ir para uma terra prometida, uma terra que Deus levaria a ele, se mudar de lugar. Só que, no futuro, os descendentes de Abraão iam voltar para essa cidade. Eles iam morar nessa cidade novamente, que é Canaã. Essa terra prometida era Canaã. Só que eles só retornariam para Canaã muito tempo depois. E aí Deus, então, falou e garantiu para Abrão que ele seria o pai de uma grande nação. Grande nação e tão numerosa quanto as estrelas do céu. Então Abrão ficou admirado com aquilo. Como eu poderei ser um pai de tantas pessoas quanto as estrelas do céu? Bom, mas essa foi a promessa de Deus com ele. E Deus ainda prometeu o seguinte para ele: os seus descendentes serão muito numerosos e voltarão à cidade de Canaã, a terra prometida. E aí então, Abrão ficou muito espantado, porque eles já eram muito velhinhos, ele e a sua esposa Saraí. E Deus disse: a partir de agora, o seu nome será Abraão e não mais Abrão. E Abraão significa pai de todos. A sua esposa não se chamará mais Saraí, e sim Sara, que significa princesa. Tudo isso porque eu estou fazendo uma promessa para vocês. Eles queriam muito ter um bebê, mas a Saraí não podia ter esse filho. Ela não podia engravidar. Mas Deus havia feito a promessa e o Abraão continuou acreditando. Então, partiram conforme Deus tinha prometido e pedido para ele, porque ele tinha muita fé em Deus, que Deus ia cumprir sua promessa. Então, eles partiram. Tempos depois, adivinhem, Deus cumpriu a sua promessa e nasceu um lindo bebezinho. Esse bebezinho recebeu o nome de Isaac, que significa filho do riso, né? Por que filho do riso? Porque ele trouxe a alegria, tanto a Abraão quanto a Sara. Abraão já tinha 100 anos e a Sara 90. E eles pensavam que nunca mais iam realizar esse sonho de ter um filho e essa alegria de ter uma bênção. Mas como Deus havia prometido, Deus cumpriu. E aí está o Isaac. O Isaac foi pai de Esaú e Jacó. Jacó teve 12 filhos que surgiu a nação de Israel, com 12 tribos. E depois de 440 anos de escravidão no Egito, os descendentes retornaram sim para a terra de Canaã. Então Deus cumpriu toda a promessa que fez para Abrão. Certo? Tchau, tchau, pessoal! Primeira leitura, Isaías capítulo 12. Naquele dia você dirá: graças te dou, ó Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou, e tu me consolas. Eis que Deus é minha salvação. Confiarei e não temerei. Porque o Senhor Deus é minha força e o meu cântico, ele se tornou a minha salvação. Com alegria vocês tirarão água das fontes da salvação. Naquele dia vocês dirão: deem graças ao Senhor, invoquem o seu nome, tornem conhecidos entre os povos os seus feitos, anunciem que é excelso o seu nome. Cantem louvores ao Senhor, porque ele fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exultem e gritem de alegria, ó moradores de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de vocês. A leitura da epístola para este culto está registrada em Colossenses capítulo 3, versículos 12 até 17, que diz assim: portanto, como eleitos de Deus,
Santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. E sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Até aqui a leitura. Muito bem, os colegas aí da comissão de culto fizeram as leituras do Antigo Testamento e também da Epístola. E agora eu quero dirigir para vocês uma leitura bíblica do Evangelho nas palavras do evangelista Mateus, que descreve em Mateus 21, 14 a 17, um louvor também das crianças. O texto diz assim: vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Mas, vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: ouves o que esses estão dizendo? Respondeu-lhes Jesus: sim, nunca lestes? Da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor. E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Essa leitura do Evangelho, em preparação a mais um hino de louvor, o hino Vós Crentes, Todos Exultai, e também em preparação à mensagem do pastor Wilson Schultz, queremos juntos confessarmos nossa fé. Poderíamos facilmente também pegar uma parte do inário para isso, como o hino 232, mas nós fizemos isso no culto online passado aqui da comunidade. Por isso queremos hoje usar e voltar a usar o tradicional texto do Credo Apostólico. Vamos dizer essa confissão de fé juntos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Nós vamos então acompanhar o hino, conforme eu anunciei, o hino 376. Depois teremos um momento de mensagem. Queremos também informar aos membros aqui da comunidade que os textos bíblicos indicados para esse final de semana e também a mensagem que será pregada nos cultos presenciais aqui na comunidade serão compartilhadas então pelos canais e as redes sociais na segunda-feira. Cantemos e acompanhemos a mensagem do pastor e doutor Wilson Schultz. O apóstolo Paulo escreve aos Colossenses que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Lutero entendeu que era preciso retomar o canto congregacional que fora tirado dos fiéis durante a Idade Média.
Por isso ele próprio começou a compor hinos e solicitou que poetas e músicos se dispusessem a fazer o mesmo. Um bom hinário é também um bom livro de doutrina, pois os hinos ficam gravados em nossa mente e podem nos ajudar para que a palavra de Cristo habite ricamente em nós. O primeiro hino congregacional que Lutero compôs é o que está em nosso hinário no número 376. Vós crentes todos exultai, que se tornou o primeiro hino na história da Igreja Luterana. Ele mostra que a nossa salvação conseguida por Cristo sem interferência de nossas obras. Este hino conta, na verdade, a trajetória de Lutero até entender a salvação pela fé em Cristo. Vós crentes todos exultai, contentes nos mostremos, louvando que de nosso Pai sem paga recebemos, enaltecendo o benfeitor e seu gracioso eterno amor, ao qual a paz devemos. Cativo fui de Satanás e à morte condenado, e noite e dia andei sem paz por causa do pecado, e cada vez caía mais, sem me poder erguer jamais daquele triste estado. Das minhas obras sem valor nenhum proveito havia, por natureza um malfeitor, odiando a Deus servia. O medo então me fez sofrer e em desespero compreender que ao fogo eterno iria. Mas Deus me teve compaixão, doeu-lhe minha sorte, em seu bondoso coração me quis livrar da morte. Chegou-se a mim tão paternal e com extremo amor real me deu Jesus, Deus forte. Lutero agora expõe o plano de Deus para em seu Filho Jesus Cristo chegar até o nosso mundo e providenciar a salvação. Ao Filho eterno disse o Pai: é tempo de piedade, salvar meu povo agora vai, revela a caridade, ajuda-o para o mal vencer, esmaga a morte, faz-o ser feliz na eternidade. Ao Pai o Filho obedeceu, no mundo aqui nascendo, ao diabo em luta atroz venceu, perdão e paz trazendo, ao Santo Espírito enviou, que em mim por graça despertou a fé que estou vivendo. O hino finaliza com Cristo nos advertindo para ficarmos unidos com Ele, para termos a salvação eterna. Diz ele, permanece em mim, e
não serás vencido, por ti combato até o fim, estando a ti unido, a mais perfeita e santa união, para uma eterna salvação, junto a meu Pai querido. Caros irmãos, caras irmãs, quando temos um aniversariante ou uma festa de aniversário, muitas vezes alguém é convidado para dizer algumas palavras, para falar a respeito do aniversariante, ou então para falar do aniversariante para as pessoas que estão ali para celebrar o aniversário. O aniversariante hoje é o Inário Luterano em português, completando 100 anos. Tenho o privilégio de ter sido convidado para falar, neste momento, nesta ocasião. Eu poderia falar sobre a minha história como inário, desde o primeiro exemplar que recebi dos meus pais no dia da minha confirmação. Eu poderia falar do exemplar, o inário pequeno, que eu comprei em 1981 e que eu enchi de cifras de violão para poder acompanhar nos cultos em várias congregações. Esse inário pequeno, de 340 hinos. Eu poderia falar da edição ampliada de 1986, com 573 hinos. Ou então, da edição repaginada, ou atualizada agora, em 2016, desta bela edição do Inário Luterano, agora com todas as pautas musicais para ser cantadas a 4 vozes. Mas eu prefiro deixar que alguém outro fale, mesmo que seja através da minha voz. Prefiro trazer uma palavra bíblica para falar neste momento, para nos dizer algo neste momento. A passagem foi escolhida e ela é de Colossenses 3. Teria que ser uma passagem, um texto bíblico, onde aparece o verbo cantar. Temos poucas passagens no Novo Testamento onde aparece este verbo. E teria que ser um texto em que aparece também a palavra hino. E esse texto é Colossenses 3,16. As traduções normalmente picotam o texto, fazendo frases mais curtas. Mas o texto é, a rigor, uma coisa só. Do começo ao fim, tudo emendado, mais ou menos assim. A palavra de Cristo habite ricamente entre vocês, na medida em que, com toda a sabedoria, vocês instruem e aconselham uns aos outros, cantando de todo o coração salmos, hinos e cânticos espirituais, em gratidão a Deus. Será que estas palavras se aplicam ao Inário Luterano? Eu vou dizer que sim, elas se aplicam. Note bem o que elas dizem. O apóstolo Paulo, falando como servo de Deus, diz: a palavra de Cristo habite ricamente entre vocês. Sim, meus irmãos, o inário nos traz a palavra de Cristo. Você dirá, sim, você está pensando na Confissão de Augsburgo e no Catecismo Menor, que são resumos da Bíblia. Sim, e que bom que esses documentos estão no inário. Mas eu me refiro também aos hinos. Cada um dos hinos nos traz uma palavra de Cristo, uma palavra de Deus.
E essa palavra de Deus é uma palavra que tanto nos orienta, nos aconselha, nos mostra o caminho na lei de Deus, como também é essa palavra de Deus no Evangelho que nos consola, que nos perdoa. Não existe nenhum hino do inário que não nos traga a palavra de Deus. Temos belíssimas confissões de fé nos hinos, a começar pelo primeiro hino luterano de todos eles, Vós crentes todos exultai, que nos ensina o caminho da salvação. Quando nós cantamos Em Ti, Senhor, confio, ou outras tantas formulações, nós estamos fazendo confissões de fé. Sabe, às vezes a gente ouve dizer, ou até é tentado a dizer, eu não gosto desse hino. Esse hino é um pouco difícil de cantar, eu prefiro cantar aqueles hinos mais sentimentais. Eu entendo isso. Agora, existem alguns hinos que nós temos de cantar. Mesmo que eles sejam um pouco difíceis no início, e eles são em parte difíceis porque nós nunca os cantamos. Por que temos que cantá-los? Porque temos que fazer esta proclamação. Precisamos que a palavra de Cristo habite ricamente entre nós. É isto que o inário faz com a gente e faz entre nós. Mas o inário faz mais. Ele instrui e aconselha, ou melhor, ele permite que a gente instrua e aconselhe uns aos outros. Quando nós abrimos o inário, nós começamos a pregar. Nós pregamos também quando vamos à Santa Ceia, porque, como diz o texto bíblico, todas as vezes que vocês comerem e beberem, vocês estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Esta é uma pregação. Mas quando nós cantamos, nós também confessamos a fé uns aos outros e nos admoestamos uns aos outros. Quando dizemos, achei o eterno fundamento em que minha âncora firmar, em Cristo seu atroz tormento, que é o hino 366, nós estamos nos instruindo uns aos outros. E quando cantamos, erguei-vos cristãos, o clarim já soou, ou então, leigos, com Jesus marchai, estamos nos animando e aconselhando uns aos outros, ou melhor, o inário nos permite fazê-lo, assim como o texto de Colossenses 3,16 espera que nós o façamos. Sim, o aniversariante não apenas nos traz a palavra de Cristo ricamente, ele também permite que a gente instrua e aconselhe uns aos outros, colocando o sacerdócio de todos os batizados em ação. Mas o inário faz mais. Ele permite também que nós louvemos a Deus, que nós cantemos. Isso é o que nós normalmente associamos com o inário. Ele nos traz hinos para nós cantarmos. Só que o texto bíblico fala em salmos, hinos e cânticos espirituais. Não é necessariamente uma lista completa, mas já são 3 modalidades diferentes. E no nosso inário nós temos muitos salmos. O Salmo 23 aparece em vários hinos. Nós temos o Salmo 121, uma conhecida melodia. Este é o Salmo 121, no hino 434. Para altos montes ergo na aflição.
Além dos salmos, temos hinos, centenas deles, como os clássicos corais luteranos. Nada mais típico do que acordai, os guardas chamam. Dá para perceber o peso, o impacto, a solidez deste hino. Mas temos também coisas mais leves, cânticos espirituais, como aquele cântico Ninguém nos amou como o Filho de Deus, que é uma das tantas composições do pastor luterano Martinho Lutero Rassi. Tem mais um detalhe. Não está diretamente no texto, mas eu gostaria de acrescentá-lo. O aniversariante, o Inário Luterano, traz a palavra de Cristo ricamente para o meio de nós, permite que nós instruemos e aconselhemos uns aos outros e que cantemos louvores a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. Mas ele nos permite fazer isso também com aquilo que cristãos de outras épocas nos deixaram como legado. E aquilo que cristãos de outras partes do mundo compartilham conosco, nos permitindo em nosso culto uma pequena antecipação daquilo que o Apocalipse coloca lá no final, de gente de todas as raças, tribos e nações louvando a Deus. Temos uma variedade cultural no Inário Luterano, num verdadeiro espírito de catolicidade, de abrangência, de algo que vem de todo o mundo. Isso não fica tão claro assim quando a gente apenas lê os textos, mas a gente percebe isso quando escuta as melodias. Nós temos sons bem brasileiros. Ide, consolai o meu povo, o hino de número 11 do Inário Luterano. Nós temos ritmos africanos, uma melodia da Tanzânia. Cristo, o Senhor, eis ressuscitou. O hino 119. Nós temos um compositor, ou vários compositores europeus, alemães, Ludwig van Beethoven. Mas essa música é, na verdade, uma música universal. Exultantes, te adoramos, o hino 189. Temos melodia hebraica no Inário Luterano. Ao Deus de Abraão, louvai, o hino 209. Temos uma melodia ou várias melodias espanholas. Queremos sempre ouvir, o hino 245. Temos sons orientais, o modelo japonês Gagaku.
o hino 332, os teus servos reunidos em sagrada união. E temos melodias americanas. Já refulge a glória eterna de Jesus, o Rei Senhor. E no 531, a melodia de número 2. Sim, irmãos e irmãs, temos coisas bonitas a dizer a respeito do aniversariante. Mas mais importante é aquilo que a palavra de Deus, no texto de Colossenses 3,16, nos permite dizer a respeito desse aniversariante que completa 100 anos. Ele faz com que a palavra de Cristo habite ricamente entre nós. Ele nos permite fazer instrução e aconselhamento mútuo. E ele nos permite louvar a Deus cantando salmos, hinos e cânticos espirituais. Até mesmo numa grande variedade de ritmos e melodias. Temos feito isto ao longo de 100 anos. O Inário Luterano em Português nos permite fazer isso. E queremos continuar a fazer isto até o fim dos tempos. Que Deus o permita. Amém. Unidos celebremos ao coração.
convido a todos vocês para que oremos, falando com Deus em oração, lembrando esse momento tão importante do centenário do Inário Luterano, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Vamos orar falando com Deus. Amado Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Tu és um Deus de muita misericórdia. Em todos os tempos da vida da humanidade, Tu sempre manifestaste o Teu imensurável amor e bondade, chamando o Teu povo à comunhão contigo, para que louvasse o Teu santo nome e Te honrasse em todos os tempos. Especialmente para Te louvar pela Tua obra de criação, de salvação e de santificação. Muitos ouviram a Tua voz e se apegaram à Tua graça salvadora, bendizendo o Teu santo nome. Revelaste a Tua misericórdia e Tua graça, enviando o Teu Filho Jesus Cristo ao mundo, para, através do seu sacrifício, morte e ressurreição, oferecesse o perdão, vida e salvação aos arrependidos e crentes em Jesus Cristo, por graça e obra dele mesmo. A certeza que Tu nos dás, Senhor, da salvação e da nossa futura ressurreição e da presença eterna contigo nos novos céus e nova terra, nos movem a Te louvar e romper em cantos de exultação ao Teu santo nome, com muita gratidão por tudo que Tu és, pelo que fizeste, estás fazendo e ainda farás por todos nós. Nós, juntos com o autor de Hebreus, dizemos: por meio de Jesus, pois oferecemos a Deus sempre sacrifícios e louvor, que é o fruto de lábios que confessam o Teu santo nome. O salmista convoca todos os justos, justificados por Ti, a exultar na Tua presença, quando ele escreve: os justos, porém, se regozijam, exultam na presença de Deus e folgam de alegria. Cantai a Deus, diz o salmista, salmodiai o seu nome, exaltai o que cavalga sobre as nuvens. Senhor é o seu nome, exultai diante dele. Hoje estamos de maneira especial reunidos em culto para louvar e exaltar o Teu santo nome, por um motivo muito especial. Estamos celebrando o aniversário do Inário Luterano. Somos gratos a Ti, Senhor, porque há 100 anos, em 1920, o Teu servo, pastor Rodolfo Rassi, então pastor em Lagoa Vermelha, no Rio Grande do Sul, liderou a edição do primeiro Inário da IELB em português, com o título Hinos e Orações, contendo 32 hinos para a chamada Missão Luso-Brasileira da IELB. Foi um momento inicial, um marco inicial do Inário Luterano que temos hoje. A partir de então, vários dos seus servos, dotados por Ti, compuseram novos hinos e traduziram outros, e imprimiram hinos de todas as formas possíveis, para que finalmente chegássemos a este momento de termos o Inário Luterano com os 573 hinos. Louvamos o Teu santo nome por isto. Te agradecemos muito por esta grande bênção, por termos este Inário Luterano. Obrigado, Senhor, pelos servos que Tu capacitaste ao longo dos anos, com o dom e dedicação para a produção deste Inário maravilhoso que Tu criaste, Senhor. Motiva, Senhor, a todos nós, toda a Tua igreja, para que valorizemos muito este Inário Luterano, esses belíssimos hinos, com belas melodias e riquíssimo conteúdo, usando em todas as atividades da IELB, para a honra e glória do Teu santo nome. Abençoa a Tua igreja, os compositores, os cantores, as bandas, os músicos, e faze com que ecoem por todo o nosso território estes belos hinos do Inário Luterano. Aceita o nosso louvor e o pedido que nós fazemos em nome de Jesus Cristo, abençoando sempre a todos nós, para cantarmos e jubilarmos diante de Ti por tão grande dádiva. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, pessoal. Agradecemos aí a todos que participaram do nosso culto. Por último, o pastor Martinho Zonta com a oração geral, nos encaminhando a Deus,
com as intercessões, com a gratidão. E agora queremos entregar a bênção do Senhor ao final desse momento de culto. Recebam todos a bênção do nosso Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Agradecemos muito a conexão de todos vocês aqui com o canal do Facebook da Comunidade Luterana Cristo. Que bom podermos também agradecer, celebrar os 100 anos, esse momento histórico do Inário Luterano em português, aqui pela Igreja Luterana, e sabemos do auxílio que ele dá a todas as famílias, os nossos momentos, os nossos encontros. E queremos convidá-lo a continuar conectado com a gente, acompanhando as nossas postagens, porque queremos nos edificar mutuamente na Palavra de Deus. Para que, conforme aquele versículo que foi base do nosso culto hoje, lá de Colossenses, a Palavra de Deus possa continuar habitando ricamente em nós. Nesse sentido também estamos aí oferecendo desde já os devocionários, tanto deste ano de 2020, como a publicadora já colocou à disposição do ano que vem, de 2021. Os devocionários Castelo Forte, 5 minutos com Jesus. Eles trazem aí reflexões diárias para nós mesmos e torna-se também um excelente presente para as pessoas que amamos, para as pessoas que consideramos, para que elas tenham também em mãos esse instrumento de reflexão na Palavra de Deus. Que assim a bênção do Senhor acompanhe e guarde cada um de vocês. Até o nosso próximo encontro. 365 leituras bíblicas, meditações e orações para fortalecer a espiritualidade. Mensagens cristãs diárias que encorajam, consolam e ensinam sobre o amor, a graça e a misericórdia de Deus. Castelo Forte 2021. Adquira já o seu. Acesse editoraconcordia.com.br. Como lidar com os erros do passado e a ansiedade do futuro? Ouvindo hoje as palavras de quem é eterno. Ouça a palavra do Criador e lembre-se do milagre que ele oferece em Jesus. A paz que o mundo não pode dar. Paz para todos os dias. Para hoje, um dia de cada vez. 5 minutos com Jesus. Meditações diárias 2021. Acesse editoraconcordia.com.br e adquira o seu. Sim.